Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar de alguns erros que você precisa evitar cometer no Palworld, que pode te ajudar, né? Depois de estar jogando várias horas aí no jogo, teve umas coisas que a gente aprende e algumas coisas que a gente não nota ali, né? Pelo menos eu às vezes sou meio lerdo também. Então vamos falar aqui de alguns erros que você não pode cometer dentro do jogo. Antes de começar o vídeo então, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscrever aí no canal e vambora pro nosso vídeo. Bem, vamos lá, a primeira delas está relacionada a escudos, né? Na aba de tecnologia, conforme você vai progredindo, você vai desbloqueando alguns escudos e alguns escudos eles vão, né, aumentando. Vem escudo mega e depois tem um escudo maior, né? E eu, assim, vi esse escudo, eu ignorava total, porque eu achava que esses escudos eram escudos manuais, pô, que eu tinha que apertar um botão pra defender, e eu gostava de esquivar no jogo. Ledo engano, eu fui descobrir isso aqui muito tarde, por bobeira minha. Na verdade, os escudos eles funcionam como um escudo, assim, extra, né, uma barra de vida extra, como se você tivesse. Toda vez que você entrar no menu e você equipar um escudo, ele vai ficar na sua barra de escudo e em cima da sua vida vai crescer uma barra, né? E essa barra vai ser de acordo com a potência desse escudo. Então você vai conseguir tomar danos aí a mais, né? Antes de você começar de fato a perder o seu HP. Então o escudo acaba valendo muito a pena, cara, pra você tancar alguns hits ali. E isso pode salvar o seu personagem de alguns golpes, algumas situações. E eu ignorei isso aqui até quase muito tempo, cara. Mas aí foi bobeira minha de não testar o negócio, não queria gastar recurso, né? E não testei o negócio, mas vale muito a pena utilizar os escudos aí. Bem, outra coisa está relacionado aos seus status, né? Quais status upar, né? Algo que você não pode errar muito. Afinal de contas, você pode resetar os seus status, mas isso é algo que você só vai poder fazer no level 43, é algo extremamente demorado. No level 43, né, você vai poder criar aí a produção de remédios elétrica e ali você vai poder craftar um itemzinho chamado de limpador de memória. E este item aí em questão vai permitir você resetar os seus atributos, o que demora muito, então você não vai querer errar nos atributos. E caras, os atributos, né, eles variam ali bastante, mas existem 3 atributos que eu considero principais e outros que você não precisa focar tanto, tá? Um do que muita gente confunde é o ataque. O ataque, cara, ele aumenta em multiplicadores muito baixos, né? Você aumenta só tipo 2, 4 de ataque conforme você vai upando e é um número muito baixo. Vamos fazer uns testes. Se você veio atirando aqui com a arma sem upar nada, você vê que eu dei 300 a 360 ali de dano, mais ou menos. Eu aumentei 17 pontos em ataque, você vai ver que meu dano aumentou tipo 100 mais ou menos, né, às vezes menos que 100, então ficaram números muito baixos em relação ali à quantidade de esforço que eu coloquei no ataque e o dano que aumentou, então o dano ali do seu personagem não aumenta tanto. E você tem o seu pau para te auxiliar nos combates, então acaba que ataque não é um atributo tão bom assim, embora pareça ser. Ah, mas então quais atributos você vai upar? Então, eu recomendo você aumentar atributos como a vida, porque tipo, ele aumenta bastante, ele aumenta de 100 em 100 e dá uma boa diferença você colocar nela. E em seguida fôlego, né, porque você vai precisar tanto para se locomover pelo mapa quanto para escalar, é muito bom. Então os dois atributos para mim que são mais importantes e mais úteis são esses dois. E em terceiro lugar você pode colocar talvez velocidade de trabalho ou capacidade, eles vão te auxiliar aí, né. Capacidade depende muito, se você estiver sentindo muitos problemas de ficar pesado, você pode colocar apenas alguns pontos e focar talvez em velocidade de trabalho para você construir as paradas mais rápidas, né? Porque capacidade de você gerenciar o seu inventário de uma forma ok, você não vai ter tantos problemas, mas ataque não é um status que vale tanto a pena assim, vida acaba sendo bem melhor, né, nesses casos. Bem, a gente tem os paus como são as coisas principais aqui, você tem que colocar os paus para trabalhar, né? E os paus aqui, eles vão ser, né, úteis em muitas funções. Entretanto, o jogo ele tem tipo um probleminha, né, que é os paus fazerem o que eles querem. Você não consegue ainda, né, é algo que eles precisam adicionar, colocar o pau para fazer só aquela tarefa, você focar em fazer só aquilo. Não, você não consegue fazer isso. E por isso que você tem que administrar qual tipo de pau você vai colocar aqui, porque, né, eles vão ali ser importantes em alguns aspectos. Lembrando que você pode segurar e carregar o pau para todos os lados e jogar ele se você quiser que ele faça alguma coisa. Mas ele não vai ficar fazendo para sempre aquela coisa, ele vai acabar se distraindo depois e começar a fazer outras. E aí que entra a importância de alguns paus na sua base, né? Você, dependendo do que você quiser,
você não vai focar em paus que sejam paus que eu chamo de multiuso, né? É bom você ter paus multiuso, mas em muitos casos não é bom você ter muito deles. Como o Leaf Monkey, por exemplo, ele planta, ele pega as coisas, ele colhe as coisas, ele corta madeira, ele faz remédio, ele faz muita coisa ao mesmo tempo e ele acaba não conseguindo focar em quase nada. Já, por exemplo, os Dairy Hall, eles apenas plantam, então se você quiser focar um pauzinho ali apenas para ficar plantando, você pode colocar um Dairy Hall. Como, por exemplo, o Wake-Tinder, ele é muito bom para coletar madeiras ali, né, porque ele vai fazer, a única coisa que ele vai fazer no seu acampamento é isso, coletar madeira, ele não vai fazer mais nada. Então é muito melhor do que você colocar um pau que coleta madeira e também, sei lá, plantas paradas, ele vai ficar dividindo as duas tarefas. Ó, o Kitsune, por exemplo, ele só ataca fogo, então se você tem negócios de chamas e você quer que ele trabalhe só nisso, você coloca o Kitsune. Você não vai colocar um Bushi, porque ele pode soltar fogo, mas ele vai fazer várias outras coisas, ele vai coletar madeira muito bem também, né, vai guardar itens. Então é basicamente isso, né? Você tem que saber equilibrar esses pontos aqui que ficam aqui embaixo e você tentar colocar alguns paus que vão focar para algumas coisas. Entretanto, você também vai colocar alguns paus que são multiusos, né? Você tem que buscar o equilíbrio, né? Para poder alguns focarem em algumas coisas ali e você colocar o foco que você mais quer. Você quer muito coletar madeira, você coloca um pau específico para só fazer isso, né? Que ele só tenha essa habilidade, que ele só saiba coletar madeira, para ele não perder tempo fazendo outras paradas. Bem, outra coisa muito importante que eu comecei a dar uma leve ignorada no início, mas depois eu melhorei bastante, é você observar sempre o status do pau. Pois é, né? Depois, né, você vai capturando vários paus e eles vão ali, né, vindo com status. E esses status, eles variam de status positivos a status negativos. Por exemplo, né, aqui ele é medroso, então tipo, ele tem menos ataque e ele é escravo do trabalho. Então assim, esse bichinho aqui, esse cativa, definitivamente, ele é péssimo pra você usar em batalha. Ele tem 40% a menos de ataque, mano. Agora, pra você colocar ele pra trabalhar, pra fazer as coisinhas, ok, ele tem 30%. Então foque muito nesses atributos aqui, né? E capture bastante bichinhos, principalmente os bichinhos de combate, né? Sempre tente focar nisso aqui. Por isso que eu falo, não ignorem isso aqui, não ignorem você colocar os paus para acasalarem, porque, né, você vai pegar paus com boas características e tentar gerar um terceiro pau com características melhores ainda, né? E assim você vai conseguir paus extremamente refinados para você. Como, por exemplo, eu tenho aqui o Rob, que ele acabou gerando, né, para mim, um Brutal e Brutamonte. Então, tipo, ele tem 20% de ataque e mais 30% de ataque. Então, ele tem 50% a mais de ataque. Ele fica muito forte, esse bichinho aqui. Então, eu tenho um bichinho desse que tem ótimos atributos de ataque. Eu utilizo ele pra lutar pra mim. Então, sempre fique de olho nisso. Conforme você vai avançando, você vai querer sempre estar gerenciando isso mais. E isso também você deve focar muito. Eu tive muita sorte nesse Shillet aqui. Você deve focar muito também, dependendo dos paus que você utiliza pra se locomover, né? Então, por exemplo, esse Shillet aqui, né, ele aumenta a velocidade de movimento em 30%, ele aumenta a velocidade de movimento em mais 20%. Cara, esse Shillet aqui pra correr, eu dei muita sorte com esses status dele aqui, by the way, ele é perfeito, então você vai querer, né, colocar ou buscar capturar mais paus aqui com esses status, né, se você for utilizar eles pra correr, né. Bom corredor, por exemplo, auxilia, né, a você se movimentar mais rápido pelo mapa. Então, sempre foque nisso aí, nos paus que vão te utilizar para você como montaria, né? Você precisa ter substatus que dão velocidade e os paus de combate, ataque e os paus ali para trabalhar também, né? Substatus. Então, não ignore substatus, eles são bem úteis, né? E é algo que eu ignorei por um bom tempo até começar a olhar direitinho e focar nos bichinhos. Outra coisa que às vezes você pode ter gastado recurso meio que à toa é na fabricação de alguns tipos de roupas, né? Você tem armaduras que protegem e defendem o personagem, mas além de defender, você tem aquelas que te protegem contra o calor e contra o frio, que é tipo Zelda, né? Você tem as roupinhas para te proteger contra alguns climas. Mas dependendo, né, do nível do clima, você não precisa ficar craftando uma roupa para cada situação, né? Se você for, por exemplo, num clima gelado à noite, aí realmente é difícil, você precisa de roupa porque fica muito frio. Mas se você for de dia, por exemplo, onde o nível é frio o suficiente para você tomar um pouco de dano, o que você pode fazer é simplesmente jogar um pau ali que seja de fogo, e ele vai te aquecer, então você não precisa dar roupa para isso. O mesmo vale para quando tu tá num deserto, num lugar quente, só você colocar um pau ali de água ou de gelo, que ele vai também
diminuir a temperatura, né? Em casos muito extremos, isso infelizmente não vai funcionar, mas são poucos casos que realmente você vai estar numa situação muito extrema ali, né? Que aí você vai lá e crafta, né? Mas se não, cara, eles vão te resfriar ou vão diminuir até o dano que você tá levando até em situações extremas, o que pode ser bem útil, tá? Então vale muito a pena ali você ter ali tipos de elementos, né? Pra você conseguir reagir a essas situações mais adversas. Outra coisa relacionada também à construção que eu deixei passar bastante é que no jogo existem algumas construções que elas são tipo construções cosméticas, né, que é pra você colocar no cenário, pra enfeitar e tal, mas tem construções que elas parecem cosméticas, mas elas não são, elas dão passivas, sim, existem algumas, por exemplo, tem um chafariz ali que ele vai aumentar a velocidade de regar dos seus paus, outros vão aumentar a velocidade, né, do fogo ali, quando você usa fogo dos seus paus, outros vão aumentar o trabalho manual, tipo uma caixinha de ferramentas, então fica atento aí que eu deixei passar bastante também isso daí, e pode ser útil, né, até porque a gente tem pontos limitados pra gente ficar desbloqueando tecnologia, e a gente acaba economizando muito, então esse daí pode ser que em alguns casos você queira encaixar eles e falar, acho que eu vou construir porque pode valer a pena. Bem, a última coisa que é um pouco conectada com isso que eu tô falando, né, é porque você vai querer estar sempre capturando muitos paus, principalmente mais pra frente do jogo, porque você vai querer tentar pegar o máximo de bichinhos e ficar vendo os status que ele vem, até vir um com status bons, né, e aí você pode modificar algumas coisas dentro do jogo. Mas, né, isso aqui eu acho que não pode ser feito em servidores dedicados, se você apenas tem o seu próprio server, aí sim você consegue fazer, se eu não me engano. Isso porque na tela inicial, quando você vai começar o jogo, você pode configurar o seu mundo da sua forma que você quiser. Existem algumas formas de configuração, né? Que é a casual, a normal, a difícil e a personalizada que você vai mudando, né? Entretanto, existem algumas coisinhas que são interessantes que você pode mudar neste quesito que eu falei, que é o fator de aparição de paus. Você pode colocar eles para aparecerem 3 vezes mais e você vai ter muito mais paus spawnando pelo mundo ali. Isso pode ser útil se você tiver nesse foco de capturar e procurar bichinhos bons, né? Outra coisa que você pode modificar aqui sem alterar drasticamente a dificuldade do jogo, por exemplo, é o tempo para incubar ovos. Ele tá de 2 horas, então todo ovo que você for fazer na incubadora, cara, leva 2 horas. Eu acho muito insuportável esse tempo. 2 horas é muito pra você ter chance de nem vir um negócio muito legal. Você pode colocar 1 hora ou ele fica com texto em cima, né? Mas você pode zerar isso aqui, né? Arrasta até zerar e você vai ficar com 0, então vai incubar o negócio instantaneamente. Eu acho que são 2 opções que valem a pena, né? A opção de aparição de paus vai ser em casos mais específicos, né? Depois você volta pro 1, porque senão aparece muito bicho e acaba que fica difícil até o jogo, tá? Então, basicamente são 2 opções que eu acho que é legal, talvez possa ser legal você querer mexer. E basicamente isso aqui, o vídeo, meus queridos, 5 erros aí que você não pode cometer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô. Peguem muitos paus aí e até a próxima.